Olá, vamos a mais uma hora de conto? Hoje vamos ouvir a história de Neemias, o construtor de Deus. Há muito tempo atrás, na terra da Pérsia, havia um judeu rico e nobre que se chamava Neemias e que amava e adorava a Deus. Ele era copeiro, um servo importante do rei Artaxerxes da Pérsia, e servia vinho ao rei. O rei Artaxerxes governava sobre muitas terras. Uma delas era Judá, onde moravam os judeus e onde se encontrava a famosa cidade de Jerusalém. Um dia, alguns judeus de Judá visitaram Neemias e lhe trouxeram más notícias. Contaram que os judeus eram tratados cruelmente pelos seus inimigos e que o muro e as portas da cidade de Jerusalém estavam em ruínas. Neemias chorou quando ouviu isto. O que é que ele poderia fazer? Ele fez a melhor coisa que poderia ter feito. Ele orou a Deus. Pediu a Deus para ajudá-lo a fazer alguma coisa pelos judeus. Certo dia, depois disto, Neemias estava muito triste ao servir o vinho para o rei Artaxerxes. De repente o rei lhe perguntou: "Por que você parece tão triste?" Neemias contou ao rei que recebera as más notícias de que os muros e as portas de Jerusalém estavam em ruínas. "O que você quer?" perguntou o rei. Em seguida, Neemias orou silenciosamente, pedindo a ajuda de Deus, e então pediu ao rei: "Por favor, envia-me a Jerusalém para reconstruir o muro daquela cidade." O que é que tu achas que aconteceu? O rei não só atendeu ao pedido, como também nomeou Neemias governador de Judá. Deus respondeu às orações de Neemias de uma maneira tão maravilhosa. Será que tu tens dificuldades e problemas? Conta tudo ao Senhor em oração, porque Ele pode responder às tuas orações também. Ora, quando Neemias foi a Jerusalém, 2 homens ficaram muito aborrecidos por ele ter ido ajudar os judeus. Esses homens, chamados Sambalá e Tobias, odiavam os judeus. Certa noite, logo depois de chegar a Jerusalém, Neemias e alguns dos seus homens foram secretamente ver quanto trabalho teriam para reconstruir o muro da cidade. Porque estava todo quebrado, partido. Pilhas de pedras e entulhos estavam espalhados por toda a parte. Neemias se dirigiu aos líderes da cidade e disse: "Venham, vamos construir o muro de Jerusalém." Quando Neemias contou como Deus o estava a ajudar, eles se alegraram e quiseram começar a construir. Então Neemias e o povo começaram a construir o muro. Mas que trabalho difícil eles tinham para fazer. Precisavam tirar os montes de entulho. O muro precisava ser alto e largo, ao redor de toda a cidade. A Porta das Ovelhas, a Porta Oriental e mais 8 portas da cidade, todas precisavam de ser consertadas. Quando Sambalá viu os judeus começarem a construir, ficou furioso e disse que o muro seria inútil. Tobias também zombou dele e disse: "Mesmo uma raposa, se tentar subir no muro, o derrubará. Vai ficar um muro mesmo fraquinho." Mas Neemias confiou em Deus e orou pedindo ajuda. Deus respondeu à oração de Neemias e os ajudou a trabalharem tão bem que logo rápido tinham terminado a metade daquele muro tão grande. Sambalá e os seus amigos perversos ficaram muito irritados. Planearam atacar os judeus de repente para obrigá-los a parar a construção. Neemias soube do plano perverso deles e orou a Deus sobre isto. Então fez um plano para defender a cidade. Ordenou que metade dos homens ficassem com as suas armas, guardando a cidade, e os outros continuariam a trabalhar, mas com as suas espadas ao lado. Logo que a trombeta soasse, ao comando de Neemias, todos tinham que defender a cidade. Olha, eles aqui a trabalhar e as espadas ao lado. Trabalhavam e a espada pousada ao lado para quando fosse preciso atacar. Confiante de que Deus os ajudaria na batalha, Neemias disse ao povo: "Nosso Deus vai lutar por nós."
Assim o trabalho continuou e, ao mesmo tempo, a cidade era guardada de dia e de noite. Os homens não tiravam as suas roupas nem à noite, a não ser para se banharem. Estavam sempre prontos para lutar. Porém, Neemias tinha uma outra preocupação. Alguns judeus ricos emprestaram dinheiro a muitos que eram pobres. Tiraram as suas terras, as casas e até as crianças desses pobres, até que eles pagassem o dinheiro que deviam. Isto era errado, porque Deus já tinha dado ordem para que não tratassem os irmãos dessa maneira. Estes pobres conversaram com Neemias e pediram ajuda. Neemias então disse aos ricos: "Não é bom o que vocês estão a fazer", e suplicou que eles tivessem compaixão dos pobres. Quando os judeus pobres souberam que os judeus ricos prometeram devolver as suas casas e os seus filhos, ficaram muito alegres e louvaram a Deus. Nós também devemos ter compaixão dos pobres, não é? E ajudar no que podemos. Deus diz que aquele que se compadece do pobre empresta a Deus e ele retribuirá. O muro estava quase pronto quando, inesperadamente, Sambalá e Tobias se mostraram muito amiguinhos de Neemias. Inclusive, convidaram Neemias para lhes fazer uma visita. Será que eles eram realmente amigos? De maneira nenhuma, pois secretamente eles estavam a tramar magoá-lo. Neemias recusou o convite deles e mandou uma mensagem dizendo: "Estou fazendo uma grande obra, não posso ir, estou ocupado." Sambalá tentou outros truques maldosos para que Neemias ficasse com medo e parasse o trabalho. Mas em cada vez, Neemias pediu a ajuda de Deus. Assim o povo foi ajudado para continuar no trabalho até que o muro ficou pronto. Tu sabes quanto tempo eles levaram para construir aquele muro grande? Só 52 dias. Porque Deus os fez dispostos e fortes para construir o muro da sua cidade. Olha o muro grande. Toda a volta da cidade. Algum tempo depois, todo o povo, inclusive as crianças, se reuniram em uma das ruas da cidade para adorar a Deus. O sacerdote Esdras e alguns outros sacerdotes ficaram em pé num púlpito de madeira, de frente para o povo, e leram e explicaram a lei de Deus para todos. Olha eles a falar. Nós também devemos nos reunir para ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, explicada para nós pelos mensageiros de Deus, os que pregam o Evangelho. Quando o povo compreendeu o significado da palavra de Deus, eles o adoraram como ele queria. Celebraram as festas sagradas e estavam realmente arrependidos dos seus pecados. Nós também devemos nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados e pedir que Deus nos perdoe por amor a Jesus. Depois disto, o povo prometeu a Deus que obedeceria às suas leis. Esta promessa foi feita por escrito e Neemias e os outros líderes a assinaram. Olha, eles assinaram. Houve mais uma grande reunião do povo, desta vez para agradecer a Deus por ajudá-los a construir o muro. Foi um dia muito feliz. Milhares de homens, mulheres e crianças liderados por Neemias, pelos príncipes e pelos sacerdotes, louvaram a Deus com tamanha alegria que até as pessoas que moravam bem longe da cidade os ouviram. Nós também devemos estar a agradecer a Deus pela sua bondade, especialmente pelo seu maior presente. Que presente é que será este? É o presente que Ele deu para salvar os pecadores, nós, o seu querido Filho Jesus Cristo. Depois daquele dia feliz, Neemias continuou a governar Judá por mais alguns anos e depois voltou para a Pérsia. Algum tempo depois, Neemias voltou para visitar Jerusalém. Durante aquela visita, ele se entristeceu ao ver certas coisas. Ele viu que deram um lugar no sagrado templo de Deus para o malvado Tobias morar. Neemias ficou muito aborrecido. Atirou as coisas que pertenciam a Tobias para fora do templo e não o deixou morar mais ali. Neemias também viu que muitas pessoas estavam a trabalhar aos sábados e isto era proibido por Deus por ser um dia santo. Ele disse ao povo como estavam errados. Também ordenou que fossem embora os negociantes que vinham à cidade vender as suas mercadorias
aos sábados. Eles não voltaram mais no dia do Senhor para vender. Havia mais uma coisa que entristeceu Neemias. Muitos judeus se casaram com pessoas pagãs. Deus os havia proibido de fazerem isto porque os pagãos adoravam ídolos e não adoravam a Deus. Neemias puniu os culpados e fez o povo prometer que não permitiriam os seus filhos e filhas casassem com pagãos. Mais uma vez, Neemias endireitou as coisas que estavam erradas, orando para que Deus os ajudasse a fazer isto. Vemos então que Neemias era um homem que trabalhava muito por Deus e pelo povo de Deus. Ele era também um homem corajoso, pois insistia em fazer o que era certo, mesmo quando algumas pessoas o odiavam por isso. Nós devemos seguir o seu exemplo e fazer o que Deus nos manda, mesmo quando os outros tentam nos impedir. Acima de tudo, Neemias foi um homem de oração. Ele sempre pedia a ajuda e a bênção de Deus, e Deus respondia às suas orações. Neemias escreveu um livro chamado O Livro de Neemias, que tu podes encontrar na Bíblia. Tu podes ler ali a história de Neemias e do seu trabalho. As últimas palavras do livro de Neemias são uma oração que Neemias fez. Tu também podes repetir aquela oração, porque Deus promete: peça e você receberá. Esta é a oração. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Acabou a história.